Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, intitulada O Evangelho para Todos. Hoje vamos adentrar ao capítulo 3 de Romanos. Convido os irmãos a abrir Romanos, capítulo 3, os versos de 1 a 20. Romanos, capítulo 3, os versículos de 1 a 20. De início eu vou ler apenas o verso 9. Nós vamos considerar todo o texto dos versos de 1 a 20. Romanos 3, de 1 a 20. Mas para iniciar eu vou ler apenas o versículo 9. Romanos capítulo 3, verso 9. Romanos capítulo 3, o versículo 9 diz assim: Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Eterno Pai, nós louvamos, bendizemos Teu santo nome, por mais um momento o Senhor nos concede, dia do Senhor, estamos aqui reunidos como Teu povo, para juntos engrandecer, louvar e bendizer o Teu santo nome. E mais uma vez ter o privilégio, Pai, de ouvir a Tua voz por meio da Tua santa palavra. É o que nós queremos nessa noite, mais uma vez ouvir a Tua voz por meio da Tua santa palavra. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha nos conduzir ao entendimento da Tua palavra, o discernimento e a prática da mesma, aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Por isso, ó Pai, oramos assim que nem um salmista. Abra os nossos olhos, nosso coração, para contemplar as maravilhas da Tua lei. É o que nós te pedimos, te bendizemos, no santo e bom nome de Jesus e para a glória dEle. Amém e amém. É bem verdade, irmãos, que nos contos de fadas, séries, filmes, histórias em quadrinhos, nós somos acostumados a ver que tem sempre um falso senhor que quer dominar ou domina o mundo e as pessoas. Mas quem dera, irmãos, que isso fosse apenas em conto de fadas, que isso ficasse apenas na ficção, nos filmes, nas séries. A nossa realidade é bem próxima disso, ou até pior que isso. Porque existe sim um falso senhor, que não só quer dominar, mas pelo contrário, já domina e escraviza as pessoas e o mundo. Esse falso senhor é descrito na Escritura como pecado. E nas palavras do pastor John Stott, ele diz o seguinte: o pecado está em cima de nós e pesa sobre nós como um fardo esmagador e como um tirano cruel que mantém a raça humana sobre a culpa e, pior ainda, sobre o medo do juízo vindouro de Deus. Sendo assim, irmãos, todos nós estamos debaixo do pecado. E por isso é que precisamos tanto do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus. E é exatamente sobre isso que o texto que vamos ver nessa noite vai falar. Que todos nós estamos debaixo do pecado. Mas antes de nós adentrarmos ao texto em si, fazer um breve contexto do que já vimos até aqui na carta de Paulo aos Romanos. Desde o verso 18 do capítulo 1, Paulo tem mostrado à igreja de Roma, e a todos que leem a sua carta, a realidade, a real condição humana dos seres humanos diante de Deus. E o quadro que ele tem mostrado é horrível. Mas agora Paulo fecha a cortina, ele conclui o seu raciocínio. Ele já mostrou toda a galeria dos quadros da realidade humana diante de Deus. Ele já falou sobre a depravação total daqueles que rejeitam a revelação do Senhor, da justiça hipócrita dos moralistas e da arrogância do povo judeu em se achar superior aos outros por serem circuncidados ou por serem povo de Deus de forma étnica. E ao mostrar tudo isso, Paulo deixou bem claro, no final do capítulo 2, que nem judeu e nem gentios têm alguma vantagem no que diz respeito à salvação. Todos estão debaixo do pecado. Mas a pergunta é, como provar que todos nós estamos debaixo do pecado? Como deixar mais claro do que Paulo já deixou? Que todos nós estamos debaixo do pecado, que essa é a nossa real condição diante de Deus.
Nesse capítulo 3, entre os versos de 1 a 20, Paulo nos oferece pelo menos 3 respostas. O porquê que eu e você estamos debaixo do pecado. A primeira delas está entre os versos de 1 a 9, onde Paulo vai nos mostrar que estamos todos debaixo do pecado, por causa da nossa presunção espiritual. Estamos todos debaixo do pecado, por conta da nossa presunção espiritual. Nos primeiros versículos desse capítulo 3, Paulo usa aqui um método retórico chamado diatribe, onde Paulo, prevendo as possíveis perguntas de seus leitores, judeus e gentios, ele antecipa não só as perguntas, como também as respostas, sendo ele mesmo aquele que pergunta e aquele que responde. Uma espécie de opositor imaginário a qual Paulo responde. E a primeira pergunta, Paulo inicia no verso 1. Ele diz: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. No capítulo 2, Paulo encerrou mostrando a falsa religião que vimos semana passada, a religião que não agrada a Deus, e mostrou que os judeus, mesmo sendo circuncidados ou tendo a lei de Deus, ou mesmo se achando povo de Deus de forma ética, não tem vantagem alguma sobre ninguém no que diz respeito à salvação. E ele começa perguntando exatamente isso. Qual então a vantagem do judeu? Ou qual a vantagem daquele que é circuncidado? O judeu aqui se perguntando, e depois de ter visto no capítulo 2, a resposta era nenhuma, depois que Paulo falou tudo aquilo no capítulo 2. Mas Paulo diz, é muitas, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou, em outra versão, a palavra de Deus ou a lei de Deus. Aqui Paulo não está dizendo em forma de favorecimento, que os judeus são favorecidos, muito pelo contrário, mas uma questão de privilégio e de responsabilidade. Segundo os comentaristas, é um privilégio ao povo judeu ter recebido a palavra de Deus, a lei do Senhor. Deus se revelou de forma especial por meio de sua lei e entregou essa lei, a sua palavra, a sua verdade, ao povo judeu e a nenhum outro povo da face da terra. Então isso é um grande privilégio e muito ter recebido de Deus os seus oráculos, a sua palavra, a sua lei. E Paulo continua, ainda no verso 3, ele diz, então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. O opositor imaginário de Paulo então pergunta, se é assim, então, se esse povo abençoado, privilegiado, que é o povo judeu que recebeu a palavra do Senhor, teve esse privilégio, e se esse povo for infiel a Deus? E se esse povo se desviar dos caminhos do Senhor, não cumprir o que a sua lei requer, vai colocar em dúvida a fidelidade de Deus? Vai colocar em xeque Deus e suas promessas? Paulo responde de forma bem tranquila, de modo nenhum. Em hipótese alguma. Até porque Deus é sempre verdadeiro, como ele diz. Cumpre as suas promessas, apesar das nossas infidelidades. E seja todo homem, como diz a Escritura, mentiroso. De modo nenhum, em hipótese alguma. Deus é sempre verdadeiro e será para todo sempre. Enquanto nós, pecadores, caídos, nós somos mentirosos, nós somos presunçosos, nós somos orgulhosos. E Paulo, para ainda mais, deixar o seu argumento mais forte, ele usa aqui a Escritura. Ele diz, como está escrito, verso 4, para que sejais justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Paulo usa aqui as palavras de Davi no Salmo 51, onde ele confessa o seu pecado e clama por misericórdia. Ou seja, o que resta para nós pecadores é clamar pela misericórdia de Deus, porque Deus sempre será verdadeiro, Deus sempre será justo, enquanto nós somos pecadores, somos falhos. E o que nos resta diante de Deus é clamar por sua misericórdia e por sua graça. E Paulo continua, no versículo 5 a 8, ele diz, mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? De
Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador. E porque não dizemos, como alguns que caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Podemos pegar todas essas perguntas que Paulo fez aqui, retóricas, e resumir em uma única frase: presunção espiritual. Ele fala da presunção do seu opositor imaginário, pois o raciocínio aqui é: se eu, sendo injusto, deixa claro a majestade, a soberania e a justiça de Deus, se eu, sendo mentiroso, exalta a verdade de Deus, que sempre será verdadeiro, então por que eu vou me preocupar com o juízo de Deus? Então por que eu vou me preocupar ainda em ser chamado de pecador, sendo que tudo que eu faço, mesmo assim, ainda exalta a Deus? Então continuaremos a fazer males, para que venha um bom. A ideia aqui é, quanto mais ruim, pior. Ou seja, a presunção espiritual leva o homem a pensar que quanto mais pecarem, mais Deus será gracioso para com eles. Isso chama-se presunção espiritual. Achar que quanto mais você peca, quanto mais você vive como quer, está tudo bem. Deus é gracioso mesmo, é misericordioso, sua misericórdia dura para sempre. Isso chama-se pecado e tem nome, presunção espiritual. Mas Paulo adverte a todos aqueles que pensam assim ou que vivem dessa maneira: cuidado. O juízo de Deus é perfeito, é justo. E mais, aqueles que praticam, ele fecha o verso 8 dizendo: aqueles que são presunçosos espiritualmente, a condenação destes é merecida e justa. Então eu pergunto, irmãos, de que lado você está? Com quem você se identifica aqui? Com Paulo, que reconhece que é pecador e diante de Deus busca a sua piedade, a sua misericórdia, uma vida piedosa? Ou você se identifica como um presunçoso espiritual, que despreza a palavra de Deus, mesmo sabendo que Deus é misericordioso e gracioso? Um presunçoso que não está muito preocupado com a sua vida com Deus, mas está acomodado em saber que Deus é gracioso. Paulo já advertiu: cuidado. Cuidado, porque o presunçoso, ele acha que está fazendo um favor para Deus, vivendo em pecado. Ele desconsidera a santidade de Deus, porque ele nutre dentro de si a ideia que Deus está sempre ao seu serviço, não importa o que ele faça ou o que ele deixa de fazer. Porém, como já vimos até aqui nas exposições de Romanos, Paulo deixa bem claro: cuidado, pois o pecado não compensa. E a estes que insistem em viver uma vida pecaminosa, presunçosos acima de tudo, a esses o Senhor entrega aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados, como forma de juízo. Com quem você se identifica? De que lado você está? Aliás, será que existem presunçosos na Bíblia? Existe. O mais famoso deles é Sansão, o homem mais forte registrado na Bíblia. Lá em Juízes 16:20, o autor sagrado registra: e disse Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda mais uma vez como dantes e me livrarei. Contudo, ele não sabia que o Senhor já o tinha se retirado dele. A realidade de quem é presunçoso é a triste realidade de Sansão e de muitos hoje, que vivem de forma presunçosa, sem se importar com Deus, com o que Deus pensa, com o que está escrito na palavra de Deus. E acha que quanto mais viverem assim, Deus será gracioso. Paulo deixará isso mais bem claro lá no capítulo 6, quando ele pergunta: que diremos, pois? Vamos continuar pecando para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Muito pelo contrário. Porque assim como Sansão, a presunção espiritual nos leva ao sofrimento. Alguns temporários, aqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam para Deus. Outros, um sofrimento eterno, debaixo da condenação do pecado e da condenação eterna do Senhor e do seu juízo vindouro. Então, o que nos resta diante disso, o que Paulo aqui nos convida, é buscar uma vida piedosa,
clamar pela misericórdia de Deus e buscar viver uma vida piedosa. E como começar a fazer isso? Comece utilizando a vantagem que Deus nos deu. Pois Paulo pergunta no início do texto, qual é a vantagem do judeu? Qual a vantagem de ser circuncidado? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente que aos judeus foram confiados a palavra do Senhor. E nós, hoje, como povo de Deus, também podemos dizer, nós temos essa vantagem. A vantagem da vantagem que Deus nos deu, que é também de ter em mãos a palavra dele completa, de Gênesis a Apocalipse. É assim que você enxerga a palavra de Deus? É assim que você trata ela? É assim que você reconhece que você tem um grande privilégio em suas mãos? Privilégio que poucos têm. Se nós olharmos nossos irmãos ao redor do mundo que morrem por causa do Evangelho e nem sequer têm, talvez, toda a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse. E nós temos um privilégio, não só lê-la, tê-la completa, mas temos um privilégio de ouvi-la, sendo exposta, pregada. Um privilégio de ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, domingo após domingo, estudo após estudo, elo após elo. Nós temos esse privilégio. E nós devemos usar esse privilégio para viver uma vida piedosa diante de Deus. Porque todos nós precisamos de ouvir a voz de Deus, de ouvir a sua palavra. Pois é por essa mesma palavra que Deus fala no nosso coração, é por essa mesma palavra que Deus restaura a nossa alma, traz alegria ao nosso coração, ilumina os nossos olhos. É por essa palavra que o Senhor ilumina os nossos caminhos. É por essa palavra encarnada, o verbo que se fez carne, habitou entre nós e morreu numa cruz pelos nossos pecados. Sendo assim, eu, você, todos nós, precisamos ouvir a voz de Deus por meio de sua palavra. Haja vista que todos nós nascemos e estamos debaixo do pecado. É o que Paulo fecha no verso 9 dizendo, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos ou gentios, estão debaixo do pecado. Então todos nós precisamos ouvir a voz de Deus, aproveitar esse privilégio que é a sua palavra, e não viver de forma presunçosa, espiritualmente falando. Essa é a primeira prova que Paulo nos concede, de que nós estamos debaixo do pecado, por causa da nossa presunção espiritual. Mas há uma segunda prova que Paulo aqui nos mostra entre os versos 10 ao verso 18. Nós estamos debaixo do pecado, não só pela presunção espiritual, mas estamos debaixo do pecado por causa da nossa vida depravada, ou a vida depravada da humanidade. Paulo diz no verso 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo já nos apresentou uma lista semelhante a essa no capítulo 1. Agora ele apresenta de novo, mas agora baseada na Escritura Sagrada. Ele usa aqui o Salmo 50 e ao mesmo tempo o Salmo 14, para descrever isso aqui. E Paulo aqui nos ensina 3 coisas importantes a ser destacadas. Primeiro, Paulo mostra aqui a essência de nossos pecados. Paulo fala aqui o que é pecado, a nossa essência, o que está dentro de nós. A nossa essência é não buscar a Deus porque Ele é Deus, e nem temer a Deus porque Ele é Deus. Pois não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, todos pegaram o mesmo caminho, e a uma se fizeram inúteis. Paulo mostra aqui também, além disso, a universalidade do nosso pecado. Reparem que ele fala por 4 vezes, ou 5, não há um justo sequer, não há quem entenda a Deus, não há um que busque a Deus, não há um que faça o bem, não há um sequer. Todos estão no mesmo balaio, no mesmo pacote, no mesmo combo. Todos pecaram, se desviaram da glória de Deus, carecem da glória de Deus, todos se extraviaram.
E Paulo mostra a natureza destruidora do nosso pecado. Pois nós usamos os nossos membros para pecar, para com Deus e para com o próximo. Pois está entre os versos 13 a 18. É essa a nossa condição? Talvez é isso que você esteja se perguntando. Realmente eu sou assim? Realmente a nossa condição é essa mesmo? Olhe mais uma vez para esse texto. Paulo diz, ainda no verso número 12, que não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Talvez você se pergunte, mas eu conheço tantas pessoas caridosas, tantas pessoas boas que ajudam o próximo sem olhar a quem, como o ditado popular diz. A teoria ou a verdade da depravação total, que é o que nós chamamos isso aqui, não é que tudo que fazemos é mal. Não. Fazemos até bem, com certeza. Há pessoas bondosas, pessoas que fazem um bem. Mas, meus irmãos, por conta do nosso pecado, da corrupção, até o bem que nós fazemos está manchado pelo nosso pecado. Até porque o que Paulo aqui está se referindo aqui não é o externo, a parte externa. Porque externamente algumas pessoas até se conformam com a lei de Deus. Mas ele olha para dentro, para o interior. Pois há muitas pessoas que fazem um bem. Mas será que esse bem é para Deus mesmo? Para a glória de Deus? Como ensina a palavra, que tudo que façais, que bebais, que comais, fazei tudo para a glória de Deus? Ou será que esse bem que por vezes fazemos, lá no fundo tem o interesse de glorificar a nós mesmos? Pois segundo John Stott, o bem que Deus aceita é aquele que de fato é feito por amor a Ele somente e por consequência ao próximo. Por isso, Paulo diz com toda certeza, não há um que faça um bem corretamente. Até mesmo que faça o bem, mas é corrompido pelo nosso pecado, enraizado em nós. Eu quis dizer, que diz que não há ninguém que busque a Deus. Não há um sequer que busque a Deus. E você pode dizer de novo, eu conheço pessoas que mesmo que não fazem parte da igreja, busquem a Deus. Pessoas que mesmo que não fazem parte da igreja, têm o seu momento com Deus, até ora ou reza, dependendo da denominação. Mas será que ele busca a Deus corretamente mesmo? Até nós podemos questionar, por isso vale para nós, não só para os de fora, mas para nós também. Será que nós buscamos a Deus corretamente? Buscamos a Deus porque Ele é Deus? Por Deus? Ou estamos buscando a Deus apenas como um meio para atingir aquilo que realmente estamos buscando? É o que muitos fazem. Buscam a Deus, mas como um objeto, como um meio para conquistar aquilo que realmente estamos buscando, que não é Deus, mas sim aquilo que Ele pode dar, ou aquilo que Ele oferece a nós. Como diz o pastor R.C. Sproul, ele comenta dizendo que em nossa condição decaída, nós sempre queremos os benefícios que só Deus pode dar. Porém, Deus mesmo, nós nunca queremos. Não é à toa que tem muitas igrejas por aí lotadas, mas poucas pessoas estão ali querendo Deus mesmo, querendo a Cristo. Querem bênçãos materiais, curas físicas, riqueza, mas Deus mesmo são poucas. Eu quis dizer da última parte que Paulo diz, que os nossos membros daqui, a consequência dos nossos pecados, que pecamos com os nossos membros, pois a nossa garganta, como diz Paulo, é sepulcro aberto. A nossa língua engana e tem veneno em nossos lábios. E maldição e amargura estão dentro de nossas bocas. E nós somos velozes, rápidos para derramar sangue, rápidos para fazer destruição, rápidos para fazer guerras. E não é à toa que vivemos em guerra, seja ela qual for o nível. Guerra entre irmãos, guerra em família, guerra entre países. Então, meus irmãos, podemos dizer, confiar em Paulo aqui, na Escritura que é inspirada, que essa é realmente a nossa condição. O que Paulo descreveu aqui é eu e você, pecadores, caídos, corrompidos pelo pecado. E por isso, nós estamos debaixo do pecado. Mas, meus irmãos, a pergunta que fica então, o que fazer? O que fazer para solucionar, reverter esse quadro tão horrível que Paulo aqui nos mostrou da nossa realidade? Olhando, humanamente falando, nós não podemos fazer nada.
Nós não podemos reverter esse quadro por nossos próprios esforços. Mas não se desespere, pois a boa nova que Paulo aqui apresenta, na carta de Paulo aos Romanos, não é façam boas obras, conquiste a Deus e Ele será benevolente. Não é isso. A boa nova que Paulo aqui apresenta na carta de Paulo aos Romanos, não é parem de fazer guerras por si próprio, sejam bonzinhos diante de Deus e Ele será benevolente com vocês. Não é isso, até porque nós jamais conseguiríamos. Mas a boa nova que Paulo apresenta aqui aos romanos e a nós também é que Deus elege pecadores unicamente pela sua graça em Cristo Jesus. E somente Cristo, só Ele é capaz de nos redimir, de nos perdoar, de nos justificar para sempre. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de Cristo e do seu Evangelho. Pois somente Cristo é capaz de nos perdoar, nos justificar, e Ele também é o único capaz de acabar com todas as guerras que nós estamos passando. Guerras em famílias, guerras entre irmãos, porque além de nosso Redentor, Salvador, Consolador, lembre-se, Ele é descrito também como nosso Príncipe da Paz. Aquele que apazigua, traz a paz, não a paz que o mundo oferece, mas a paz com Deus e a paz de Deus. Por isso nós precisamos de Cristo Jesus e do Evangelho. Porque a realidade é, somos todos pecadores e todos nós estamos debaixo do pecado. E na mira do juiz de Deus. E somente Cristo é capaz de reverter o nosso quadro. Por sua graça e misericórdia. Então essa é a segunda resposta ou prova que Paulo aqui apresenta de que todos nós estamos debaixo do pecado. A última prova que ele apresenta, para fechar, está entre os versos 18 a 20. Além da presunção, além da depravação, a prova final que Paulo usa, e essa é cabal, é a lei. A palavra de Deus, a própria lei, ela revela e comprova que todos nós somos pecadores e estamos debaixo do pecado. A lei revela que estamos debaixo do pecado. Verso de número 19. Ora, sabemos que de tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Paulo começa mostrando uma grande verdade, que nem judeus e nem gentios, tanto judeus por terem a lei, e tanto os gentios, todos eles estão debaixo da lei. Ele fala sob a lei, é o que conecta ao verso número 1, 9, quando ele diz, todos estão, gentios e judeus, todos estão debaixo do pecado. E agora ele conecta aqui, gentios e judeus, todos estão debaixo da lei. Por quê? Porque a lei, ela nos condena. Pois Paulo, a mensagem de Paulo aqui é, gentios e principalmente judeus, não se enganem, nenhum de vocês alcançará a salvação de Deus mediante a obediência da lei. Pois ninguém, como diz o verso 19, ninguém pode, verso 20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém pode ser salvo por tentar obedecer a lei, porque ninguém consegue obedecer a lei à risca. Somos pecadores, somos falhos, somos mentirosos, como acabamos de ver aqui no texto, e ninguém consegue. Então Paulo diz no verso 20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando Paulo usa no verso 19, toda a boca se cale, traz aqui a figura do réu em um tribunal. Creio que os irmãos já viram talvez algum julgamento, ou viram pela TV, ou por alguma série, por algum filme, um tribunal, onde o réu, quando ele se depara com tantas provas incontestáveis do seu delito, o que resta para o réu é ficar calado, em silêncio. É tão pesada a acusação e tão pesadas as provas contra ele, incontestáveis, que o que resta é ficar calado. É o que Paulo diz aqui. Cale toda a boca diante de Deus. Porque todos nós somos pecadores. Estamos debaixo do pecado, da condenação do pecado. Não tem o que falar. É ficar calado. Pois a lei, nós não conseguiremos ser salvos por obedecer a lei. Somos falhos. Porque a lei não nos foi entregue para pagar pecados. Pelo contrário,
A lei foi dada para revelá-lo, revelar o pecado, apontar o nosso pecado, dar nome ao nosso pecado, como Paulo vai dizer no capítulo 5. A lei aponta o nosso pecado, revela que somos pecadores. Pois antes de Deus entregar a lei a Moisés, já tinha pecado, a queda foi bem antes. Só que a lei veio para apontar, dar nome, revelar o nosso pecado, e nos trazer a consciência de que somos pecadores, estamos perdidos, e se tentarmos obedecer à lei, jamais conseguiremos ser salvos. Por isso a lei não só aponta, revela o nosso pecado, mas ela mostra a nossa necessidade que temos de salvação e nos conduz ao Salvador, que é Cristo Jesus. É o aio pedagógico da lei, como Paulo fala aos Gálatas. Ela nos ensina e nos conduz ao Salvador, que é Cristo Jesus. Sendo assim, irmãos, Paulo prova mais uma vez, estamos debaixo do pecado. A presunção prova, a nossa vida depravada prova isso, a lei prova isso. E mais que isso, ao mostrar isso aos judeus e aos gentios, Paulo mostra que todos nós estamos debaixo do pecado e, por consequência, debaixo da ira de Deus. Que vimos semana retrasada, se eu não me engano, que eu preguei aqui, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens, contra toda a injustiça daqueles que detêm a verdade de Deus pela mentira. E que se não for pela intervenção de Deus, ou se não fosse pela intervenção de Deus, nós estaríamos fadados à condenação eterna. Pois, como Paulo deixou bem claro, não há um justo sequer diante de Deus. Não há ninguém que bata no peito e diga, eu sou justo, eu mereço. Somos todos pecadores debaixo do pecado. Sendo assim, meus irmãos, para concluir, eu quero fazer algumas aplicações em relação a esse texto, aplicações práticas. A primeira delas, e que é em vista do que vimos aqui nesse texto, a nossa atitude em relação a isso, primeiramente, a nossa primeira reação diante desse texto, é o que Paulo aqui deixou bem claro. Silêncio. Fique calado. Devemos ficar calados diante da nossa condição diante de Deus. Por quê? Porque todos nós estamos debaixo do pecado, porque Paulo já provou aqui por A mais B. E por causa de Cristo Jesus. Porque por causa de Cristo, nada nos impede de ir a Deus. Ele é o caminho que nos conduz ao Senhor. Porém, nós temos uma dificuldade de ficar calado. Nós temos uma dificuldade tão grande de nos separar das nossas virtudes, das nossas boas obras, que passamos a vida inteira, parte dela, exaltando a nós mesmos, falando quanto somos bons, nossas virtudes, qualidades, o que fazemos. E mais, não só falamos disso com vanglória, mas falamos também disso para nos justificar os pecados que nós cometemos. E diante disso, temos que ficar calados, porque nenhuma virtude, nenhuma boa obra nos justifica diante de Deus, a não ser a obra de Cristo Jesus. Terceiro, ou segundo, a Escritura nos revela que somos pecadores e não conseguimos conquistar a Deus, e que somente somos salvos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se não fosse Ele, estaríamos perdidos. Porque Cristo fez aquilo que jamais poderíamos fazer sozinho. Ele morreu naquela cruz do Calvário, derramou o seu sangue, se entregou como expiação pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, o perdão, a justificação, para sempre, para a glória de Deus. Terceiro, devemos ficar calados, como Paulo diz, mas também, se quisermos abrir a boca, podemos. Mas se é para abrir a boca, deve ser para dar louvor a Deus. Dar graças, louvores pelo que Deus é, pelo que Ele fez, em gratidão pela maior bênção que já obtivemos, a salvação em Cristo Jesus. E mais, se é para abrir a boca, abra também para cumprir a missão a qual Ele nos confiou, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Não só a boa, também amar também. É o que Paulo deixou claro aqui nesse texto, que antes de nós entendermos a boa nova de Deus, é preciso entendermos a má notícia, a má nova, vamos dizer assim, que todos nós somos debaixo do pecado, que todos nós somos miseráveis, pecadores, perdidos, e que se não for por Cristo, nós estamos perdidos para sempre. E por último,
A última aplicação que deixo é: para aqueles que ainda não foram regenerados, para aqueles que ainda não têm Cristo, a mensagem desse texto para nós é: não se encante, não se iluda com sua virtude, com as suas boas obras, não se iluda com a sua moralidade, pois ela não lhe salva e nem lhe salvará. Pelo contrário, somente Jesus Cristo é capaz de nos salvar. Por isso o tema da mensagem dessa série de mensagens em Romanos, o Evangelho para todos. Porque todos nós precisamos do Evangelho. Porque todos nós, como acabamos de aprender aqui, estamos debaixo do pecado. E só o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar nossa alma, de nos salvar. Por isso, eu encerro com um versículo, que eu acho que encerrei também na última vez que preguei aqui. Eu acho, na minha opinião, é o versículo que resume toda a mensagem de Paulo aqui aos Romanos. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somente Ele. Amém, irmãos?